tenho que estudar. Não existe fórmula mágica, vende-se por aí. Aprenda inglês, seja fluente em 3 meses, em 1 mês, em 2 semanas. Isso não acontece, porque o aprendizado é uma coisa natural, mas que vem com o tempo. E o CCI trabalha as 4 habilidades: entender, falar, ler e escrever. Nessa sequência. Você tem que ter esse foco, tem que ter essa vontade, às vezes trocar uma coisa pela outra. Abrir mão de uma coisa pela outra para que você possa chegar ao teu objetivo. Porque se você não tiver objetivo, qualquer coisa para você tá bom. Seja bem-vindo a mais um Lampaguejando, esse podcast que você já bem conhece, que evita letras miúdas, que não trabalha com imagem ilustrativa, que de fato traz conteúdo, entretenimento, aprendizado para você que está aqui na realidade do dia, do nosso jeito lâmpago de falar. Afinal, lampaguejar é justamente falar coisas que poucas pessoas querem ouvir e que poucos também falam. Então a gente vai estar trazendo por mais um assunto hoje nesse episódio. Eu tô aqui com o Frank. E aí, Frank, mais uma aventura aí, mais um episódio. Cada episódio é uma aventura, né, cara? Rapaz, e tem sido muito bom. Mas desde já, eu já quero pedir pra você, antes de a gente começar de tudo, já dá o seu like aí, já compartilha, joga no grupo da família, porque o assunto é muito importante, principalmente pra você que tem filho ali de, vamos colocar de 5 aos 60 anos, pode convocar pra assistir esse podcast, porque o assunto vai ser muito top, assunto de utilidade pública pra todos nós, tá legal? Então já começa a compartilhar pra todo mundo, já chama aí a família pra assistir e fala lá, manda pro teu sobrinho, pro teu filho, ó, assiste esse podcast aí que a chapa vai esquentar pro teu lado. Ou você toma um jeito, tá dado, o recado tá dado. Vamos pra cima. Só tem que tomar cuidado que não pode falar like, não pode falar YouTube, tem que falar as palavras em português, porque o convidado aqui vai passar a serra nas palavras erradas. Tem que falar direitinho, vai falar Facebook. Vamos tomar cuidado aqui. Vocês vão entender o que a gente tá falando aí. E quem é que a gente trouxe aqui, Frank? Cara, a gente trouxe o professor Armindo. O professor Armindo é um parceiraço nosso aí, conhecemos já tem um tempo, e ele é franqueado de 2 escolas de idiomas, que ele vai apresentar aqui, ele vai falar, então por isso que é muito importante você estar aqui, você estar nesse podcast ouvindo essa entrevista, né, Armindo? O Armindo, ele tem ajudado bastante a gente nos projetos que a gente tem sendo envolvidos, com alguns parceiros que já até passaram aqui nos episódios. Mas ele, como franqueado CCA, ele tem uma história e é por isso que a gente trouxe ele aqui para estar falando tanto de como o Armindo começou essa empreitada, essa aventura de ser gestor de escola de idioma. Rapaz. Que a gente tá um pouquinho mais perto, a gente fica entendendo por que o cabelo dele tá branco. Tô ouvindo. E a gente tem aprendido bastante aqui. Então, quem é o Armindo? Hi everyone. Good morning. How are you today? Well, it's really nice to be here with you this beginning of afternoon. My name is Armindo, Armindo. I'm 67 and I come from CCA. Oops! Desculpe, pessoal. Apertei minha tecla SAP aqui para poder falar em português com vocês. Quase que a gente levantou e foi embora, não deu para entender nada. Desculpa. É o costume de se falar inglês, né? Assim, todos os dias, em algum momento. Então, perdoa eu ter começado a falar inglês. Tecla SAP ajuda nesse sentido, não é verdade? Mudou. Franklin Renan. Bem, como eles disseram, meu nome é Armindo, sou professor de inglês, franqueado do CCA, franqueado aqui do CCA Pavuna, franqueado também do CCA de Caxias. É um prazer estar com vocês aqui participando, levar um recado às famílias, para que de algum momento, de alguma forma, a gente possa lembrar as pessoas da importância hoje do inglês, do espanhol, para que os jovens hoje possam almejar algo no próximo futuro, porque o futuro está bem próximo. Então, verdade, a gente tem que pensar que 5 anos, 10 anos, na vida de um jovem de 10 ou 12, passa muito rápido. Então é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado também pelo convite, Franklin e Renan. E estou à disposição de vocês. E, sorry. Ó, mãe, é Franklin, tá? Franklin. É isso que eu ia falar. Ó como é que fica bonito, mãe. Franklin. Não, Frank.
Frank, um nome bonito O cara desse. já começa com... Eu não vou falar palavra inglês nenhuma aqui, estou boicotado. Fique à vontade. Tô brincando. A mina é igual quando vem a nutricionista, que a nutricionista vem e almoça com a gente. Gente, eu não vou regular a marmita de ninguém. A gente tudo escondendo o pote. Mas é legal, bate-papo com a mina é bem legal, bem legal. A gente tá aprendendo e tá virando costume, né? Pra gente ver, quando o Armindo ele fala da fluência do dia a dia, o fato de andar próximo em alguns momentos, já faz a gente, muitas vezes, o estalo de não perceber que, de fato, a gente aprendeu errado. Né? A gente, muitas vezes, aprendeu a gíria comum. Né? A gente foi consumir milkshake, hambúrguer e pronto. O atendente ensinou a gente a como falar. Só que quando a gente entende o âmago da língua, a gente passa a entender que não é exatamente assim, da forma que a gente aprendeu a falar que é o correto. Eu que a gente já trazendo os assuntos polêmicos para conversar, como é que o Armindo avalia hoje o uso do inglês, desse americanizar tudo, né? Que a gente tem vivido, as palavras, profissões. Como é que o Armindo entende isso como importância do dia a dia? Será que o brasileiro dá a devida importância para isso? Ou ele entende que, eu aprendo aqui com um atendente que fala para falar dessa forma e pronto? Cheeseburger. Pois às vezes eu até me pego, rapazes, me pego falando a palavra em inglês, né? Como, por exemplo, Facebook. Né? É normal, é natural. Não é né? Facebook. Então, para mim é tão natural que às vezes eu me pego assim, poxa, será que eu estou sendo muito exato? Eu estou sendo metido, né? Como se fala, né? Não, piegas, não, é natural, né? Há 50 anos, né, a gente fala inglês, então é natural para mim. Então, respondendo a sua pergunta, essa globalização, né, fez com que o mundo inteiro, né, e hoje é uma realidade, fale inglês. Então, não vejo nada de errado no sentido de que as pessoas americanizam as palavras. Hoje você vai num restaurante, por exemplo, você pede um hambúrguer ou um hambúrguer, como seja. Essa americanização ela é natural, porque como é que você vai falar em português? Hambúrguer. Tá bom. Aportuguesou uma palavra americana. Isso acontece como o Facebook, né? É normal, então eu vejo isso como uma necessidade, como uma realidade que o mundo tem que aceitar. Na própria China, né, onde se fala o mandarim, por exemplo, eles fazem a mesma coisa. O chinês, certamente, ele pede o milkshake, da mesma forma que o brasileiro pede o milkshake. Né? Então é igual, não tem nenhuma separação. Por quê? Porque a globalização fez isso com a gente. E é importante levar a cultura de um país para outro. Isso que faz a vida ser gostosa no sentido de você poder conhecer um templo de Angkor, por exemplo, do outro lado do mundo, no Camboja, né? E poder chegar lá e repetir as coisas como você aprendeu lá. Como se fala? Templo de Angkor, por exemplo. E você fala Angkor aqui ou Angkor lá, porque lá globalizou dessa forma. Sim. E as pessoas na Itália falam a mesma coisa, na França falam a mesma coisa, cada um com o seu sotaque. Mas essa globalização realmente é muito importante e necessária para que haja essa interação do mundo, que essa é a proposta. Um fato que eu fiquei curioso aqui agora o que é interessante, por exemplo, hoje em dia não, vamos colocar uns 10, 15 anos para cá, todo mundo tem falado sobre essa importância do inglês. Isso é verdade, a pessoa falar, tem que ter esse contato com o idioma, até falam mesmo que vai ser a língua universal. Brevemente tudo tá falando inglês. Mas a parte do Armindo, você acabou de falar, não, 50 anos no idioma, ou seja, 50 anos atrás não tinha essa importância. Como é que foi essa tua história? Por que você chegou? E fala também um pouco sobre, você falou em off pra gente aqui que trabalhou foi professor de escola pública e agora é franqueado de uma escola. A gente teve um podcast antes do podcast. A gente teve um podcast antes do podcast. Mas há 50 anos atrás,
Por que isso? Como é que chegou nisso aí? Pois é, essa é uma história bastante interessante, né? Eu tenho uma prima que hoje tem em torno de 80 anos, ela morava em Maryland, né? Um estado vizinho a Washington, D.C., nos Estados Unidos, né? E ela veio ao Brasil em 73 visitar a mãe dela que morava em São Paulo e acabou passando no Rio de Janeiro para rever os primos, éramos eu e meus irmãos, né? Então, ela era casada com um americano, tinha filhos nos Estados Unidos, um casal de filhos. E aí ela perguntou para mim, né, perguntou para os meus pais, ela me chamava de Mindei, né, me chama até hoje, né, de Mindei. Então, ela perguntou aos meus pais e me perguntou se eu não gostaria de ir para os Estados Unidos, ter uma experiência, morar, estudar, essa coisa toda. E eu, né, tinha 15 anos na época, e eu falei, por que não? Vou conhecer, né, os Estados Unidos. Nunca tinha pensado, é verdade, até porque venho de uma família bastante humilde, meu pai era estivador, a minha mãe prendas domésticas, então cuidava de 5 filhos. E esse pensamento coletivo de ir pra Disney ou outra coisa na época não tinha, Na né? época, 50 anos, né? A Disney era uma coisa assim impensável, digamos assim, né? Então minha prima, cujo nome é Nezira, ela me deu essa oportunidade, né? E aí eu fui para lá, fiquei lá um tempo com ela, morando com ela, e depois fiquei um ano lá, e depois jovem, longe da família, aquela coisa toda, acabei ficando com saudade, né? E acabei retornando para o Brasil. Não me arrependo de ter retornado. Eu acho que também se tivesse ficado lá na época não teria me arrependido, né? Tive todo o apoio da Nezira, do marido dela, o Fred, na época, mas acabei voltando, né? E tive uma excelente experiência. Eu tenho uma amiga que eu até hoje conservo, há 50 anos, a Tere Alfaro, uma amiga peruana, né? Legal. E a gente se comunica até hoje, né? Até hoje a gente fala pelo Face, fala pelo Instagram. Eu já a visitei 2 vezes também, né? Então a Tere está lá, hoje ela mora em Washington, D.C. Ela tem uma irmã chamada Pili, que mora em Virgínia também. Então a gente mantém essa amizade até hoje, né? Maneiro. Sabe? Então a minha história vem desses 50 anos, vem de lá de trás, dessa oportunidade que a minha prima enxergou como sendo para mim uma boa, né? Falar, bom, por que eu não posso ajudar o meu primo? Legal. E aí me levou para lá, eu estudei, fui jogador de futebol da escola, até hoje eu tenho uma foto, né? Eu cabeludo, eu tinha muito cabelo, né? Não era assim, gray, né? Grisalho, como se fala, né? Mas eu jogava futebol lá, cheguei a jogar futebol na escola, fazer sucesso como jogador, mas aí a questão familiar falou mais alto, né? Eu retornei para o Brasil. E aí a minha vida continuou, comecei a estudar, depois me formei, aí fui para o CCAA, fiz o curso de formação de professores do CCAA, e aí logo depois eu fiz o concurso para o município do Rio de Janeiro, fui aprovado no concurso, comecei a trabalhar, fiquei 15 anos no município, né, dei aula em Realengo, depois dei aula aqui na Pavuna, no Telêmaco, com a turma de lá, e depois, em 2001, quando o CCI franqueou, né, o CCI era administrado... Escola própria, né? Escola própria. Mas aí, em 2001, foi franqueado, as escolas do Rio de Janeiro foram vendidas para pessoas diferentes. Eu acabei comprando a escola da Pavuna, né, junto com sócios, e estamos lá até hoje, em verdade. E aí administramos lá, e depois 2 anos, 3 anos, 5 anos depois, nós fomos trabalhar, né, no CCI de Caxias também, né, adquirimos a unidade e estamos trabalhando também lá até hoje, né? Então essa é a história do CCA com o Armindo, com os sócios que
trabalharam junto comigo e já se passaram 50 anos desde a primeira vez. Na verdade, foi em 1974. Já são 51 anos, na verdade, né? E aí a amizade que eu fiz lá com a minha amiga peruana ficou, e o inglês também. Então, às vezes, peço desculpa de novo, aí às vezes me vejo falando o inglês, uma pronúncia mais exacerbada, talvez. Aqui você pode ficar né? pode... E aí, às vezes, Só tá poxa, aprendendo. caramba, as pessoas podem pensar, pô, que cara metido. Não é o caso, não. Mas no teu caso o inglês então foi nativo, né? Você chegou a aprender inglês, você foi pra lá já conhecendo inglês? Ou você aprendeu? Não, desculpa. Não, Renan, eu não sabia nada de inglês. Na verdade, eu fui lá para a escola de iniciantes de inglês, fiz amizade com pessoas lá, e foi lá que eu conheci a Tereza, né? Ah, A Tere, como a gente fala até hoje, foi lá nessa aula que eu a conheci, né? Então, eu não sabia nada de inglês. Eventualmente, comecei a aprender tudo, e depois de um tempo, quando retornei ao Brasil, um ano depois, eu fui estudar, e aí fui aperfeiçoar, fui aperfeiçoando. Depois fui para o CCAA, né, como eu falei, fiz o curso de formação de professores e estou na Pavuna. E logo, um ano depois, interessante, um ano depois que eu estava dando aula no CCAA do Largo do Bicão, na época, né, em 1980, eu fui para um treinamento com o nosso diretor de ensino na época, Brian McComish, um irlandês pessoa muito especial, e abrir o CCI da Pavuna, e ele perguntou se eu não teria interesse em ser diretor do CCI da Pavuna. E eu me imaginei trabalhando aqui e aceitei a proposta. Na época eu tinha até outros planos para a minha vida, mas estou no CCI até hoje e muito feliz. Né? O metrô ainda não chegava na Pavuna, que foi inaugurado logo depois, em 86, eu acho, 85, 86 por aí. Pelo Marcelo Alencar, né? Então, e se passaram 51 anos. Eu estou aqui com muito Pouca prazer. história, pouquíssimo. Pouca história, né? Não, mas isso é muito interessante. A gente fala de uma época que o inglês ainda estava ganhando o seu espaço, né? Hoje em dia, o inglês, ele basicamente é uma língua obrigatória. E quando a gente entende isso, queria que o me desse uma opinião sobre o conceito na juventude. Pessoas que estão se informando, pessoas que estão saindo do ensino médio, vão entrar no mercado de trabalho, estão entrando no ensino médio. Qual é o melhor momento para aprender inglês? Em verdade, Renan e Franklin, hoje no CCAA a gente oferece turmas para crianças a partir de 3 anos de idade. Caramba. Na Baby Class, né? E aí passa pelo curso... Idade. É a melhor idade, né? Porque você entra, você veja bem... É quase uma nativa ali. Fazendo um paralelo, né? Você entra na escola hoje, né? As crianças, às vezes até entram na creche com meses, né? Depois começam a estudar, vão para o pré, o jardim, aquela coisa toda. Então, o CC acompanha tranquilamente essa formação da criança intelectual e da sua idade também, o acompanhamento da evolução natural da pessoa. Falando mais especificamente da pergunta, hoje a gente sabe, né, Franklin, que o inglês hoje não é mais o diferencial. Né? É uma coisa que tem que fazer parte Tá se tornando meio óbvia, né? da sua formação. Hoje, para que você, com um mundo tão globalizado como diferentemente de 50 anos, quando era um diferencial, antigamente 30 anos era atrás, informática básica, né? Vai entrar numa empresa, eu solicitava informática básica. Pois é. Hoje em dia, o cara que não sabe digitar, ele não chegou nem... Pois é. Já era inglês, né? A mesma coisa. Então, hoje, para que você almeje um bom emprego, trabalhar numa empresa internacional, por exemplo, ou mesmo em empresas nacionais, o conhecimento do inglês, falado e escrito, ele é essencial. Eu tenho um conhecimentozinho, eu falo um pouquinho, não adianta. Para que você possa realmente evoluir, né, e conquistar aquilo que você deseja, você tem que efetivamente falar fluentemente e escrever, né? Senão você não consegue.
Então, diferentemente de 50 anos atrás, hoje é uma coisa que tem que fazer parte da sua educação. Então é importante que os pais pensem nisso, né? E aí cada família vai resolver em que momento vai ser ideal para ela, né? Financeiramente e organizacionalmente, né? Porque hoje os pais trabalham, normalmente o homem e a mulher trabalham na família, essa coisa toda, muitas vezes dependem da madrinha, do vovô, para levar para a escola, essa coisa toda. Então tem que realmente se organizar nesse sentido. Mas é fundamental e indispensável começar logo cedo, para que o jovem, quando chegue, Franklin, para fazer o Enem aos 16, 17 anos, ele efetivamente domine a matéria. Porque hoje as provas do Enem, elas são muito diferentes daquela que eu fiz no passado, que era uma prova de inglês bastante simples. Hoje as provas do Enem você tem que efetivamente conhecer bem a língua, para você interpretar os textos, responder as perguntas e você se destacar. Porque as 6 perguntas, se não me engano são 6, as 6 perguntas do inglês, do Enem, elas podem te dar um up, como se fala assim, né, no dia a dia, elas podem melhorar muito a sua média final e essa pontuação que você pode alcançar acertando as 6 perguntas, te elevar muito o seu nível de nota, que vai te facilitar entrar no curso que você deseja. O curso de medicina, o curso de biotecnologia, o curso de engenharia, porque é fundamental. Como eu disse, as provas do Enem, elas são realmente difíceis. E eu vou contar para vocês uma coisa que eu não comento com muita gente. Opa, em 2020, exclusivo aí. Em 2022, eu fiz a prova do Enem. Ah, Armindo? Você fez a prova do Enem por quê? Qual o interesse? Para conhecer a prova do Enem. Eu queria conhecer a prova do Enem e queria conhecer o nível de inglês que eles estavam exigindo. Eu tenho até hoje a prova na minha casa. Legal. Falei, eu tenho que ter essa experiência para que, se eu tiver que falar disso com alguém, eu poder provar e ter tido a oportunidade, ter tido a experiência, né? Então, estava até no meio da pandemia, eu lembro disso claramente. Muita gente faltou. Se você olhar a pesquisa, vai ver que muita gente nesse ano faltou. Na sala em que eu estava, devia ter uma meia dúzia de pessoas, faltaram muitos, em função da pandemia mesmo, né? E eu tive essa experiência. E constatar que a prova de inglês está muito difícil realmente. Entendeu? Então, é mais uma dica que a gente dá aqui no canal Lampaguejando, né? Para que as pessoas saibam. Se você começa a estudar logo, né? Você coloca o seu filho logo para estudar, aos 17 anos, quando ele for fazer o Enem, a oportunidade dele melhorar bastante a sua nota em função do conhecimento do inglês é bastante grande. Então, fica a dica para os pais, viu, Renan? A importância do inglês, né? Não é nem como segunda língua, né? É como primeira língua paralela ao português. Porque isso vai ser fundamental na vida do jovem. E uma coisa, né? O que você aprende, você não esquece mesmo. Você leva para a sua vida o conhecimento. E as suas experiências profissionais, elas vão, muitas vezes, exigir que você saiba efetivamente falar. Porque com a globalização, como falamos aqui, você mora no Brasil e trabalha para a China, trabalha para a Alemanha, trabalha para a Suíça, para a Dinamarca, né? Até mesmo para lugares mais longínquos, né, do planeta, né? E até as formações, a gente vê hoje que, igual você citou o caso de medicina, até mesmo direito, tem muitas coisas que a pessoa pode aprender que tá em outra língua, materiais em outra língua. Ou se engana que só quem trabalha com internet que precisa falar inglês. É verdade, e justamente isso que eu também ia citar. Muitas profissões com a internet hoje estão surgindo na área de tecnologia, mas não tem como. Qualquer aplicativo, a gente fala aqui da Lâmpago, qualquer aplicativo que a gente vê, até mesmo aplicativo de inteligência artificial que ajuda a traduzir, elas vêm em inglês. Claro que hoje no Google tem aquela parte de você traduzir para o português. Mas tudo é no inglês, tudo são termos de inglês. A gente fez uma reunião para um aplicativo que a gente ia
contratar pra agência. Cara, todos os termos, todas as abas, tudo em inglês, é tudo, não tem como, não tem pra onde fugir. Realmente, essa globalização aí, eu acredito mesmo que é a língua universal. Uma vez eu fui viajar, num aniversário de casamento, e tinha um casal da Suíça, a gente estava indo pra Paraty. Aí tinha um casal da Suíça, aí eles vieram pedir informação para um rapaz que estava na fila. Aí foi pedir aquela linguagem de índio, que a gente fala quando não tem sotaque e tal. A primeira coisa o cara perguntou pra eles se eles falavam inglês. Entendiam inglês. Aí não, a gente entende. Aí o brasileiro começou, aí deu toda a informação pra eles no inglês. Mas por quê? O cara tá aqui no Brasil, o cara é de outro país, que não é os Estados Unidos, e fala inglês, ou seja, essa globalização, como você citou, tá trazendo o inglês pra tudo quanto é lugar, é necessário. E olha o orgulho, né, Franklin, desse rapaz que ajudou o casal, né, falando inglês com eles, conversando, e olha a gentileza, né, de avisar. Faça com alegria uma boa ação por dia. Que Legal. boa ação que ele fez, né, para poder... Eu ia mencionar mais uma coisa, se vocês me permitirem. Vontade. Eu tenho uma sobrinha chamada Tainara, que mora em São Paulo. Ela trabalha para um escritório. Ela trabalha no escritório em que ela só faz análise de contratos em inglês. É o trabalho dela. Né? Então, olha só. Às vezes ganha Só R$ contratos- 1.000 a mais no salário. Contratos em inglês. É o que ela faz. O trabalho dela, eu não sei qual é a empresa, que ela mudou recentemente de empresa, fez um upgrade no salário dela, Pô, né? Entendeu? Então ela mora em São Paulo. E eu, por quê? Porque a entrevista que ela fez foi em inglês. Não foi depois da entrevista em português, para saber se ela era qualificada no direito, eles foram saber se ela era qualificada no conhecimento da língua. E não por acaso, onde é que a Thay estudou? No CCAA da Tijuca, na Rua Doc Lobo. Então, o Eric, que eu mencionei para vocês anteriormente, estudou aonde? No CCAA da Pavuna. E eu tenho outros tantos exemplos de pessoas que moram no exterior, que se comunicam comigo, comunicam com o CCAA, essa coisa toda. Pessoas da formação do CCAA da Pavuna. Temos muitos exemplos de pessoas, muitos amigos que se comunicam com a gente. Né? Essa semana mesmo, uma ex-aluna minha que mora hoje em Orlando, Cíntia, até hoje ela me chama de teacher, que ela foi minha aluna, né? E ela me convidou para fazer um trabalho com ela, ela é tradutora juramentada nos Estados Unidos, olha só, ela é professora de uma escola nos Estados Unidos, ela é tradutora juramentada nos Estados Unidos, mora em Orlando, tem 10 anos que vai fazer agora que ela mora lá, e aí a gente está sempre em comunicação, aquela coisa toda. E essa semana ela me mandou um convite. Teacher, não quer participar de um programa aqui comigo, não? E tal coisa. Eu falei, Cíntia, amém. Estou dentro. Né? E exemplos não faltam, viu, Franklin? De pessoas que... E ela estudou onde? Estudou no CCAA da Pavuna, a mãe dela apostou nela, ela foi em frente, ela foi também professora do município depois disso, antes de migrar. Ela foi professora do município também, por um tempo, agora está nos Estados Unidos. Né? Então, é isso. Queiram ou não, felizmente ou infelizmente, é a realidade. Temos que estar preparados para esse mercado que cresce cada vez mais. As oportunidades, elas vão surgir. Basta que estejamos preparados para abraçar a oportunidade, né, para ir onde desejarmos. Né? Podemos ir onde desejarmos, estando preparados, não é verdade? Aí, Arminda, a gente conversando sobre isso, eu fico num questionamento. A gente está falando de uma carreira sua no inglês de 50 anos, que a gente sabe que quando os anos 2000 começaram, então metade disso, veio as empresas internacionais, então o inglês virou uma obrigação para muita gente, para ganhar vagas de emprego, coisa do tipo. Então o pessoal correu atrás, desesperado para fazer o curso. Isso, vamos botar ainda assim, 25 anos atrás. Agora a gente tem visto cada vez mais o crescimento de vaga nesse quesito. Hoje é mais fácil, entre aspas, você ver outros países procurando brasileiros para ser capacitado, para trabalhar, né?
Mas aí, em contrapartida, a gente estava conversando isso no off, a gente tem visto menos matrículas das pessoas. Você entende que com esse crescimento do inglês virou algo banal? As pessoas não têm dado uma credibilidade devida? Onde se deveria estar tendo esse movimento que teve quando as multinacionais entraram, de pessoas correrem para as escolas de idioma para aprender. Em contrapartida, eles estão deixando mais a Deus dará a situação? Ou você entende que tem muita procura, pouca demanda, ainda tem uma fatia de mercado que as pessoas não estão se importando? Como é que você entende hoje esse cenário de muitas procuras, poucas matrículas e muita gente desinteressada? Como é que está esse cenário hoje? É um cenário bastante interessante, como você mencionou, né? A necessidade, né, ela é grande do conhecimento, né? Talvez o que esteja faltando um pouco mais seja essa conscientização das famílias, talvez, porque há uma profusão de ofertas no mercado, né? A gente estava falando, né? Há muitos players, né, de curso de idiomas no mercado. Né? A gente estava falando da conhecida do Franklin, que a pessoa perguntou quanto você quer ganhar. Eu falei pra ele, Frank, se tem gente perguntando quanto você quer ganhar, é porque não tem demanda. Então a mulher tá desesperada para não perder a mão de obra, porque não tem mão de obra. Isso infelizmente é uma realidade no Brasil, né? A gente tem, o jovem, né? Nós todos, né? Na verdade eu me incluo nisso. Hoje, aos 67 anos, eu estudo francês para o meu próprio prazer, né? Se eu tiver a oportunidade, em qualquer momento, de falar francês com alguém, uma necessidade, você nunca sabe, né? Você poder falar. Então, talvez falte um pouco de conscientização das famílias, no sentido de que é uma necessidade e que muitas vezes, viu, Franklin, falando, por exemplo, do bairro da Pavuna, né? O primeiro ou último bairro da cidade, eu não sei como que a prefeitura entende isso, né? Muitas vezes a gente tem que abrir mão, né, como eu tenho que fazer eventualmente, provavelmente vocês também, abrir mão de uma coisa para poder ter outra, pensando que o futuro eu posso ter muito mais do que eu tenho no momento. Verdade. No seguinte sentido, às vezes eu tenho que abrir mão de comprar um tênis novo, por exemplo, ou um relógio novo, ou trocar de carro, para eu poder propiciar ao meu filho de 10 anos, 8 anos, 5 anos, 12 anos, esse conhecimento, essa educação que vai ser primordial já minimamente a partir do Enem. E do Enem em diante. Porque se você vai fazer um curso de medicina, por exemplo, né, você tem que conhecer inglês, saber inglês, para ler as matérias que você vai ter nos jornais internacionais, jornais de medicina, que são muitos, e todos são escritos em inglês. Não são escritos em... Obviamente que tem jornais escritos em chinês, para o chinês lá na China, em francês, para o francês lá na China. Mas a matéria internacional de pesquisa, ela é toda em inglês. Então, as palestras, quando vem um médico, por exemplo, um cientista de fora, mesmo que ele seja alemão, ele vai fazer a palestra em inglês. Então, talvez esteja faltando um pouco, né, nesse caso, a conscientização das pessoas de que a importância do conhecimento do inglês para os seus jovens, né? E às vezes a necessidade de você abrir mão de alguma coisa para conquistar outra e conquistar outra melhor ainda no futuro, né? Então, no momento que você faz essa análise, você vai chegar à conclusão da importância do estudo do inglês, né? E, enfim, o CCA está aí, no mercado, na Pavuna há 44 anos que eu estou lá, né, liderando lá a equipe do CCA. Com esses cases de sucesso ainda.
ainda, né? Em Caxias a mesma coisa, né? Então, é necessária essa conscientização dos pais, né? A gente tem feito visitas nas escolas, na Pavuna, essa coisa toda, né? Vou mencionar nenhuma aqui, mas todas as escolas da Pavuna nos recebem muito bem, né? Felizmente, mas ainda falta sim para que aumente a quantidade de alunos, para que aumente o conhecimento, porque isso é conhecimento, né? Para o resto da vida, como eu mencionei aqui anteriormente, né? No CCI você aprende e nunca mais esquece, é verdade mesmo. Então, é necessário que haja essa conscientização. Acho que falta, às vezes, essa conscientização dessa necessidade de eu abrir mão de alguma coisa em prol de outra. Porque os adultos eles vão ter mais essa ideia de, tipo, como é o meu caso, cara, porque eu não fiz isso antes? A lamentação, né? As oportunidades que eu perdi. Já o pai hoje ele não precisa que o filho dele passe por isso. Eu realmente, eu comecei no mercado de trabalho há 15, 16 anos atrás, não lembro. Se eu tivesse realmente essa consciência que eu tenho hoje, eu teria feito. Eu sei que muitos adultos também hoje. Aí hoje a gente cai naquela, pô, mas eu não tenho mais tempo, agora tá com filho, tá casado. Vai ser mais difícil, não é que tem mais tempo, a gente tem que dar prioridade, tem prioridade. Mas realmente o caminho se torna um pouco mais difícil. E quando o pai ele consegue conscientizar o filho, ter essa consciência primeiro. Meus pais sempre foram conscientes que eu tinha que aprender informática, que eu tinha que aprender profissões e investiram nisso. Nunca, igual você falou, abriram mão de coisas para proporcionar isso para mim e para o meu irmão. Só que o inglês foi uma das partes que a gente não focou muito, até por ter sido criado onde foi criado, a gente não tinha essa cultura, a gente foi criado em comunidade, então a gente não tem essa cultura, não tinha essa cultura. Mas hoje os pais têm a oportunidade, graças a Deus e a internet, têm a oportunidade, estão ouvindo um podcast desse com a Mini e está mostrando esses casos de alunos que foram, que estão lá voando, estão fazendo teu próprio filho também que está aí voando. E realmente essa parte de conscientização é muito boa hoje em dia, mas que os pais têm que ter isso, para começar logo desde cedo com a criança. Mas Frank, mas tem uma forma rápida e fácil para fazer isso. E tem? Tem. Tu não precisa ficar, sei lá, 6, 7 anos lá no CCA. Eu não tô falando de jogo do Tigrinho. Eu estou falando do ChatGPT. pior. E, amigo, será que funciona mesmo esse negócio de... Não, eu converso com os amigos lá de fora, eu vou trabalhar lá fora, mas eu copio o texto que ele mandou pra mim no WhatsApp, eu jogo no tradutor, devolvo o texto no WhatsApp. Mas aquele aplicativo que o cara fala, áudio, Não, mas aí vou mandar áudio. Não, também tem como fazer áudio, transcrever o áudio pro inglês. E aí, Armindo, isso funciona? Dá pra sobreviver trabalhando lá fora assim? Não dá. Não dá mesmo. Devo Devo dizer a vocês, não acredite nisso, porque não é possível, né? Porque o diálogo, por exemplo, né, Renan, de uma empresa, né, você tem que estar preparado, se você presta serviço para uma empresa, para qualquer coisa que alguém queira falar com você. Então, o chat GPT, por exemplo, ou qualquer outro, né, que criem, ele não vai substituir o ser humano, né? E a gente tem que lembrar que para você efetivamente concorrer a uma vaga de emprego, o chat GPT não vai fazer a entrevista para você. O chat GPT não vai fazer a entrevista para uma vaga numa universidade ou uma bolsa de estudos em qualquer universidade do mundo, seja na Columbus, seja em Harvard, seja em qualquer outra universidade do exterior, por exemplo. Então, se você realmente não souber falar, se comunicar, escrever, você não vai ter sucesso. Mesmo se você pensar, não, eu só quero mandar a minha filha para Disney, meu filho passear para conversar com o Mickey e com a Minnie. Na conversa com o Mickey ou com a Minnie, eles não vão esperar você fazer a tradução do chat. Ah, isso aqui. Não é isso aqui. Não vai. É conversa ao vivo, né? Naquele momento, que se você demorar muito, vem outro, né? Passa na sua frente. E se você efetivamente não conseguir conversar com as pessoas, elas não vão te dar a vaga, entendeu? Para você estudar, porque eles querem conquistar, eles querem levar, por exemplo, falando em vaga numa universidade,
por exemplo, eles querem os melhores. Porque depois esses melhores serão a propaganda deles Isso aí. para eles conquistar outros. Será um case Porque deles. porque essas vagas elas não são gratuitas. As pessoas vão estudar em Harvard, mas vão pagar para estudar lá. E é isso que eles fazem. Eles levam algum gênio, alguém muito bom, alguém que vai fazer a propaganda deles. Olha só, esse aqui é cientista hoje, esse aqui é médico conhecido no mundo inteiro, é um engenheiro que construiu a ponte X ou Y, né? Ele dá uma vaga, mas para você conquistar aquela vaga para estudar por lá, só se você efetivamente, na entrevista, você conseguir se comunicar e falar bem. Caso diferente, você não vai conseguir. Então, o chat, ele pode te ajudar. A IA é muito importante, eu acho até que é, para muitas coisas, mas para efetivamente o relacionamento humano, se não for essa relação direta, como se fala tete a tete, se não conseguir conversar, não vai funcionar. Você vai ser colocado de lado e outro que se comunicar melhor, que falar melhor, que dominar efetivamente, que for fluente, que é que vai levar a sua vaga e você, infelizmente, vai ter que tentar uma nova oportunidade, se houver, se ela aparecer. E não tem script, né? Porque a filha de um amigo meu, ela participou de uma entrevista como essa e ele até citou isso pra mim, um momento que emocionou muito ele, foi quando ela estava conversando, ele não fala inglês, mas os 2 filhos ele investiu e são fluentes. Viajam bastante para os Estados Unidos e a menina estava fazendo uma entrevista para uma universidade de lá. Ele viu que a menina tava chorando pra caramba e tal, aí ele perguntou pro filho dele, o que elas estão falando ali e tal. Ele falou, não, pai, que ela tava contando a história de que você não tinha muitas condições, mas que investiu nisso, que você é um pai assim, assim. Aí o pai começou a chorar também. Ou seja, se ela preparasse um script pra falar com aquela entrevistadora, a mulher perguntou da vida, da infância, e aí, verdade. Vai falar do pai. como é que vai? Como é que faz agora? Verdade. Entendeu? Então não adianta nem vir com script não, filho. É aprender. Power off. Tem que efetivamente, na hora que surgir a pergunta, você estar preparado para respondê-la. E pode ser qualquer assunto, Qualquer assunto. né? Uma entrevista para um emprego, para uma bolsa de estudos, para essas coisas, qualquer assunto a pessoa pode abordar com você. Então você tem que estar preparado para tudo. Como você falou muito bem, não tem script. Uma vez eu fui fazer a gente pensa que a entrevista vai ser de um jeito. Eu já vi muitas empresas de RH que elas fazem isso. O cara vai lá vem com todo o conhecimento. No meu caso eu era eletrotécnico. Eu vinha com todas as fórmulas de elétrica, o cara perguntasse, tá? Aí o cara pergunta, tá, mas o que você faz no final de semana com a tua esposa, com a tua família? O caraca, fui lá pra falar de técnica. Ainda tô conta. O cara fala. Não, e foi interessante porque os caras respondiam. Aí teve um amigo meu que ele foi contratado, ele perguntou pro supervisor, cara, mas o que levou você a me contratar? Não. Você me falou da sua rotina, eu fui lá no Facebook, fui olhar a sua vida e realmente bater com aquilo que você falava. Porque se eu visse que você era um cara que só sabia balada, beber, você não ia servir pra essa vaga e tal. Mas, ou seja, o cara vai preparado pra falar algo e vem outro, totalmente fora de contexto, de assunto. E hoje, né, com essa divulgação da vida da gente como um todo, né? É um currículo, no né? Face, no Insta, né, como a gente fala, as pessoas vão lá. E você nem espera que alguém vá lá ver a sua vida lá, o que você posta, o que você fala, o que efetivamente, se você está falando a verdade, no caso que você narrou aí, né? Verdade. Então, a vida das pessoas realmente está muito exposta, né? Muitas pessoas se expõem demais também nisso, né? E às vezes, se você não for verdadeiro, muitas vezes isso pode prejudicar, né? É verdade. E te atrapalhar em alguma coisa, alguma informação, uma pegadinha, né? Verdade. Uma pegadinha. Então é importante realmente a gente estar preparado para qualquer coisa, né? Até porque o Enrolation, uma hora ele passa, né? Tem gente que até deve conseguir um tempo, mas depois a pessoa encontra outra capacitada e já troca, né? Eu acho legal que eu falei, pô, essa é coisa de brasileiro mesmo. Eu acho que de outros países também. Eu ouvi dizer até que pessoas chegam nos Estados Unidos, aí vão para aquela comunidade onde tem muitos brasileiros e nem se preocupam, por exemplo, em aprender. Tá com a galera ali, só fica ali, cara, a pessoa fica meses no local e só falando em português. É verdade. Por causa dessa dificuldade de querer verdade. aprender. Pois é, às vezes simplesmente, estou aqui, estou no meio dos meus, né? Então não preciso.
mas você nunca sabe se vai surgir uma oportunidade de um emprego. Porque quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, a maioria das pessoas vai em busca de uma vida melhor, né? Como a gente fala no dia a dia, né? Em busca de uma vida melhor para emprego, ganhar em dólar, melhor salário, melhor condições de vida, essa coisa toda. Mas muitos chegam lá realmente não se importam em aprender. Então não pensam que amanhã eu posso ter uma oportunidade numa empresa americana, mas não consigo trabalhar porque... vou contar uma história para vocês, porque eu não falo inglês. Quando eu fui para os Estados Unidos em 1974, né, eu trabalhei no Hot Shop Cafeteria. Era um restaurante, né, onde eu fui trabalhar. Tinha um cargo de utility. Utility era o faz-tudo. Até hoje, eu tinha 16 anos. Né? Eu tinha que trabalhar, porque eu fui para morar com a minha prima, como eu narrei aqui, né? Mas eu tinha que me sustentar. Né? Então, e é muito comum, né, o jovem americano que está lá no high school, né, no ensino médio, trabalhar para ter o seu dinheiro, para se bancar, para depois, quando ele acabar o high school, ele normalmente vai para uma outra cidade estudar, então já é mais independente. É uma cultura diferente da nossa. Né? Nós temos uma cultura paternalista, o sul-americano, o latino-americano em geral. Né? Então, eu fui trabalhar, eu tive uma oportunidade, eu não falava inglês, como eu falei aqui, quando eu fui para lá. Né? Então, eu trabalhava com uma série de estrangeiros, era salvadorenho, argentino, essa coisa toda, né? Então, eu fui trabalhar na máquina de lavar pratos, né? E isso me trouxe ganhos, né? Além do salário que me era muito útil, né? Eu conheci pessoas, comecei a aprender inglês, essa coisa toda. Mas se eu já tivesse ido para lá falando inglês, né? Eu certamente, ou possivelmente, eu teria tido um melhor trabalho nesse restaurante. Gerente, eu nem diria gerente ainda não, porque eu era muito novinho, né? Tinha 16 anos. Mas talvez trabalhasse na frontline, como eles chamam o atendimento, né? Na linha de frente ali com os clientes, auxiliando ali, aquela coisa toda. Não precisava ficar escondido, né? Não deixei ele escondido. Deixei ele escondido lá, não sabe falar. E aí eu varria, eu lavava prato, lavava os pots, como eles chamavam, que eram aquelas panelas imensas, sabe? De fazer comida. Nada que me atrapalhou na vida. Sim. Nada que me atrapalhou. Assim. Eu falo isso com maior orgulho, porque já fiz até outras coisas quando menor, outros tipos de atividade também, e não me envergonho disso. Eu já trabalhei em feira, já vendi revista, já trabalhei em barraca de legume, barraca de fruta, quando eu era assim, bem adolescente. E isso eu me orgulho disso, porque isso me deu muita experiência e muito aprendizado, entendeu? Então eu não tenho nenhum problema em contar, pelo contrário. Né? Não conto para me valorizar, eu conto pela minha experiência. Né? Então, mas já naquela época, 50 anos atrás, Renan, o inglês me fez falta. Imagina hoje, você chegando lá, no mundo trumpista lá, como está hoje, né? Então, o inglês, certamente, 50 anos atrás, quando a minha prima viu a possibilidade de me auxiliar, me ajudar, me orientar, que o inglês era importante, 50 anos depois, hoje, está muito mais necessário e muito mais importante para a evolução, né, profissional, digamos assim, principalmente. Interessante, a gente vê como é que isso é tão importante. Ontem mesmo eu estava dando orientações para um amigo que tem a sua idade, e ele estava me perguntando sobre montagem de computador para assistir umas aulas. Eu falei, não, montagem de computador tu fala com o Jean, essas configurações tu vai falar com ele. Mas uma das coisas que ele, além das aulas que ele estuda sobre teologia e tudo mais, ele falou que recebeu uma bolsa também para estudar inglês, para fazer curso de inglês. Eu falei, cara, até o cara lá, que já era consideravelmente final de carreira, o cara considerou importante isso para ele aprender, até porque a área que ele trabalha, se ele entendesse realmente, ele trabalha muito nessa área de teologia, ensino nessa área, ele
realmente ele teria muitos outros artigos, tem muitos outros teólogos, tem muitos outros caras muito bons, mas é inglês, não tem como. Material que a gente vê também de empreendedorismo, os melhores, a nata ali, infelizmente ainda não tem tradução para o português. Mas aí como é que se vira? Tem que não tem como fugir disso, né? Não tem pra onde fugir. A literatura, por mais que muitas coisas livros sejam traduzidos, né? Você ler a literatura na língua nativa, ela é muito mais rica, né? Eu leio, por exemplo, sempre Jim Collins, né? Um autor americano, né? James Hunter. Eu li Jim Collins em inglês, li James Hunter em inglês também. Por quê? Não é que a tradução não sirva, mas a língua original, né? Ela é muito mais rica. Nem todos eles traduzem também, nem tudo. Nem Exatamente. Às vezes o sentido ele fica de alguma forma prejudicado, apesar das traduções serem muito boas, sabe? Eu não posso reclamar, que eu já li também livros traduzidos, do Jim Collins, eu li o Jim Collins também em português, né? O Dale Carnegie, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu li também em português, mas leio em inglês também, né? Isso me facilita, me ajuda, né? Também a aprender também, aprendo bastante, né? Reviso bastante também, porque vocabulário é uma coisa que você aprende e esquece, né? Não o do dia a dia, mas aquela coisa mais rebuscada, referente a um determinado setor da economia, por exemplo, ou do dia a dia da gente, sobre ciência, por exemplo, né? Pesquisas, etc. Isso é uma coisa que você realmente não tem o costume e não tem o conhecimento de tudo, né? Verdade. Então, é importante, sim, com certeza. Eu tenho visto, para meu filho tem 11 meses, né? Eu tenho visto de perto que a gente nasce como um disco virgem mesmo, né? A gente só não deixa de falar português porque é algo do nosso dia a dia. Mas a gente vê até aquelas pessoas que, vamos supor, saem daqui e ficam 20 anos lá. Até a forma de falar, o cara fala português? Fala português. Mas a forma dele de falar, o sotaque, ele fica com sotaque no português. Fica. Parece a gente embromando o inglês, né? O vacation, coisa tipo, o cara faz isso no português. Porque, de fato, a gente é ensinado a falar no meio comum, né? O neném, ele repete a palavra, né? Os sons. E aí ele vai, com o passar do tempo, ele vai formando a palavra no núcleo dela. Então, e é o que a gente faz o mamãe, no inglês no CCA, né? A partir dos 3 anos. Desculpa te interromper. Não, e é onde eu ia chegar. A fase do mamãe virar mamãe é os 3, 4 anos, que é quando a gente entra na escola, começa a montar as palavras na sua originalidade. E aí o inglês, ele de fato faz isso. E qualquer outra língua, porque a gente nasce, de fato... eu sou brasileiro pelo território que eu nasci, mas o português ele vira a língua nativa porque a gente vai ouvindo os pais falarem, os avós, os amigos, vai lendo, vai pra escola, estuda sobre. Então o inglês... Ele se fosse em outros países é a língua mãe e naturalmente, né? Naturalmente. Porque a influência do local gera o idioma. Não é, ninguém nasce com chip, eu falo português. Sem dúvida, Poderia ser qualquer idioma, né? Qualquer um. Quantos brasileiros que nascem lá fora, o cara é jogador de futebol, aí fica lá, tem filho lá. O filho dele é americano, inglês. E é difícil até pro cara aprender. Uma amiga minha, a irmã dela foi pra França, foi morar em Paris. Ela e esposo, a trabalho mesmo, aí levaram 2 garotinhas, acho que uma de 7 e uma de 4 anos. Aí eu achei engraçado que ela mandou ela, Frank, eu vou te mandar o áudio da minha sobrinha falando em francês. Aí ela foi lá e mandou em francês. Aí é legal, a garotinha fluente. Ela que traduz pros pais trabalharem e fazer as coisas. Aí só que outro dia eu achei engraçado que ela mandou um feliz aniversário pra essa sobrinha dela. Só que foi muito engraçado ela falando, tia, manda pra mim em francês, porque eu não sei falar português não. E ela mandou o áudio mesmo, eu achei muito engraçado. Tia, manda em francês, porque eu não sei falar português não. Para você ver. Português, não. Ela tá em casa com os pais, né? Mas aí é o meio. Qual é o meio que ela está? Escola, dia a dia, TV, tudo mais, né? Crianças, colegas, amigos, francês. Então é automático. Isso é bem natural,
bem natural. Você até mesmo esquece. Crianças, principalmente, acontece muito de esquecer e às vezes não aprende, né? Não chega nem a aprender em casa, por mais que os pais que são brasileiros e que têm orgulho da língua, de ser brasileiros, essa coisa toda, querem ensinar as crianças, mas muitas vezes a própria criança ela se nega a aprender, porque o meio dela, né, real, o que? Na escola e tudo mais, é o meio da língua mãe daquele país onde ela está. Então, ela até não se esforça, não se empenha. Parece que o cérebro, ele também não tá, ele não faz a questão de absorver aquela informação. Verdade. E aí, enfim, não aprende mesmo, né? Ou esquece, principalmente quando é criança. Quando é adulto é mais difícil. Depois de você dar formação, de ter aprendido, mesmo português, falando do nosso caso, não esquece mais. Mas até determinada idade esquece mesmo, porque é convive com a outra. O dia a dia que faz isso acontecer. Acontecer mesmo dessa forma, entendeu? E pro adulto, não tem mais escapatória? O cara de 30 anos para aprender Tem inglês. escapatória, com certeza tem. Acho que tem. A gente, assim, em geral, né, o ser humano, falando vulgarmente, como se fala, só não aprende o que não quer. Então ele pode aprender, com certeza. Existe no CCAA, nós temos uma metodologia própria para atender essa clientela, como você falou bem aí, até os 60 anos. Que legal. Aí em diante, até os 100 anos. Entendeu? Então a metodologia é própria para brasileiros e para atender qualquer necessidade. Então a criança de 12 anos, ela aprende tanto quanto o adulto de 30. O adulto de 30 aprende tanto quanto a criança de 12. Entendeu? Hoje nós temos turmas mistas no CCA, por exemplo, em que você tem crianças e adultos convivendo, aprendendo juntos. Mesma coisa. Porque a metodologia é própria, é metodologia interativa, onde todo o tempo da aula há a interação do professor com os alunos, dos alunos com o professor, dos alunos com os alunos. Então, todo o tempo a informação ela está circulando. As pessoas estão respondendo perguntas, fazendo perguntas, repetindo, explorando as estruturas, explorando o vocabulário, e isso vai fazendo com que aquela informação ela comece a sedimentar. Né? Sedimentou, você não esquece mais. Então, há para todas as idades. A gente tem adultos no CCA da Pavuna, tem uma senhora de 56, 57 anos atualmente estudando lá. Assim como tem de 40, assim como tem de 30, aprende-se sim. Tenho certeza que qualquer adulto que vá lá com essa idade que você mencionou, até mais, vai aprender com certeza. E é importante, viu, Franklin, enfatizar aqui que cada um de nós tem uma habilidade para as coisas diferentes. Né? Então, eu posso não aprender inglês tanto quanto Franklin, assim como Franklin pode não aprender matemática assim como eu. Né? A habilidade para as coisas é diferente. Por isso que faz a vida da gente ser interessante, o mundo ser interessante. Porque juntam-se as habilidades e as habilidades vão fazendo com que as coisas sejam descobertas. Então, para que haja um cientista, o Renan tem que ter habilidade para ser um cientista. Para que haja um professor, tem que ter habilidade para ser o professor, para o desenhista, para o engenheiro, para o médico, para o advogado, para o ministro, para o presidente da República ou para o ascensorista. Não é demérito de ninguém ser ascensorista ou ter outra profissão mais humilde, né? Entre aspas, falando. Não é demérito para ninguém. Porque são as habilidades que cada um tem e cada um cultiva também e cada um trabalha. Né? Então, qual é a habilidade do Franklin e do Renan? A habilidade de vocês estarem aqui orientando as pessoas nas campanhas, comandando, dizendo faça assim ou faça assim. Não, essa não é uma boa campanha, vamos fazer nessa, vamos fazer essa outra, vamos pensar por essa linha e não por essa.
Então, as habilidades Sim. de cada um. A mesma coisa acontece no inglês. Então, o que a gente faz no CCAA, Renan e Franklin, a gente explora o máximo daquilo que cada um pode nos dar. Porque quando você vai para o CCAA e você matricula o seu filho, ou se matricula, você diz para o CCAA, eu quero aprender inglês, ou eu quero aprender espanhol, me ajuda com isso? E aí o CCAA tem a obrigação de entregar a você aquilo que você foi buscar. Né? Você está fazendo um investimento acreditando naquela marca. Posso garantir a você que a gente entrega a todos o máximo que eles podem aprender. Porque a gente tem um compromisso social com isso também. Top, Entendeu? top. É isso. Então ainda tem escapatória pra tu, Fran. Vem, vou fazer. E a gente já caminhando pro final, eu sei que a gente já falou muito sobre orientações, conselhos, né? Passou rápido pra caramba. Mas assim, Armindo, eu queria que você desse uma dica pra aquela pessoa que, no fundo, ela sabe que precisa, mas ela bota como escanteio. Entendi. Nunca é prioridade. Entendi. Aí foi o que a gente tava falando, a gente não tem tempo, às vezes a gente não tem dinheiro. Não, mas a verdade é que às vezes a gente não tem prioridade, não trata como algo que precisa ser feito. Verdade. Se você fosse dar uma dica pra destravar essa pessoa de que quer, mas não pode, não tem tempo, tá velha, não vai dar conta, o que você falaria pra essa pessoa? Eu diria a você e a vocês também, né, que a gente tem que ter sonhos, tem que ter metas e tem que ter objetivos. A gente tendo sonhos, né, eu quero ir para Disney e conversar com o Pateta. Eu tenho que ter metas. Eu quero chegar nesse tempo, nesse momento da minha vida. E tem que ter foco, né? Para eu alcançar minhas metas e meus objetivos, eu tenho que focar naquilo que eu preciso. A partir daí, se tiver esse pensamento, bem, eu quero quero ser fluente em inglês, eu quero ser fluente em espanhol. Então, eu tenho que estudar. Não existe fórmula mágica. E às vezes vende-se por aí, aprenda inglês, seja fluente em 3 meses, em 1 mês, em 2 semanas. Isso não acontece, porque o aprendizado, e você falou muito bem quando você mencionou o exemplo do seu filho, é uma coisa natural, mas que vem com o tempo. Você não vai aprender a falar, ler, escrever, compreender, porque o CCI trabalha as 4 habilidades. Entender, falar, ler e escrever. Nessa sequência. Entendeu? Então, você tem que ter esse foco, tem que ter essa vontade e como nós falamos aqui também, às vezes trocar uma coisa pela outra. Abrir mão de uma coisa pela outra para que você possa chegar ao teu objetivo. Porque se você não tiver objetivo, qualquer coisa para você tá bom. Né? Qual é o meu objetivo? Nenhum. Então, qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu vou levando. Se acontece uma coisa boa, eu levo. Se acontece uma coisa ruim, eu levo também. Se não acontece nada para mim, tá bom. Então, não é assim. A gente tem que ter, para andar para frente, ter o objetivo. Então, no momento que você tem o objetivo, Renan, você vai destravar. A pessoa vai destravar. Então, converse com seu pai, converse com a sua mãe. Você que está ainda com o seu filho sob sua responsabilidade, converse com a sua esposa, com o seu marido e busque destravar o que tá faltando, né? Abrir essa porta. O CCI está lá para te atender. Com relação, inclusive, ao adulto, peço licença, só para falar da modalidade híbrida do CCA. Hoje você pode estudar daqui da Lâmpago, você pode ir ao CCA numa aula presencial, você pode assistir a aula do metrô. Então, por quê? Qual é o ideal, Armindo? O ideal, na minha concepção, é a aula presencial. Ter a experiência lá, com teus colegas, com o professor, tete a tete, essa coisa toda. Mas, às vezes, eu me atrasei no trabalho, o trânsito está ruim, você liga lá o seu computador, liga o seu tablet, liga o seu celular e você assiste aquela aula ali, num desses 3 devices, essas 3 possibilidades tecnológicas, e você pode ter aula híbrida
Então, é uma forma de você não perder a sua aula, em verdade. Muitas vezes as pessoas, vou perder a aula, eu acordei atrasado hoje. Acordei atrasado, bom, não vai dar tempo de eu chegar no CCAA. Eu ligo o meu computador, vou assistir, né, instalar o link automático lá, sempre na intranet, para você clicar, aparece lá, você vai interagir e aprender com o professor da mesma forma. Então, há formas de destravar. Só não vai quem não quer. Só não vai quem não quer. Você que tem que determinar aquilo que você deseja para você ou para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, para sua afilhada, para o seu afilhado. Muitos das crianças que estudam lá estudam através do custeio, né, do vovô, da vovó, da madrinha, do tio, da tia. Aquele que, como a minha prima, há 50 anos, viu a oportunidade e a necessidade do Armindo aprender o inglês, que seria importante na vida dele. E eu agradeço a minha prima até hoje. Toda vez que eu falo com ela, eu agradeço. Muito obrigado. Não deixo de falar, de reconhecer. E agradeço a ela e agradeço ao esposo dela, que infelizmente faleceu recentemente, mas eu agradeço a eles, porque me deram a oportunidade. Eu estou aqui conversando com vocês, como franqueado do CCAA, né? Por quê? Porque lá atrás eu tive a oportunidade e também tive a oportunidade do meu pai, que também era estivador, mas suou a camisa para poder... Vai lá, cara, vai para os Estados Unidos. Primeiro a minha passagem, depois o meu curso quando eu voltei para o Brasil e é isso. Estamos aqui juntos. Felizmente, estamos lampaguejando, conversando sobre a vida. É importante as experiências, né? Muitas vezes a nossa experiência vai ajudar a do outro, como a do outro ajuda a nossa. Com certeza. É vai reproduzindo isso, né? Vai reproduzindo isso. E, se vocês me permitem uma informação também, quando eu comecei, meu primeiro emprego foi na Embratel. Eu era telefonista internacional. Hoje não precisa mais disso. Hoje você pega o teu celular e liga para a Arábia Saudita, você liga para o Afeganistão, para a China, para a Rússia, direto, né? Antigamente não. Antigamente, para muitos lugares, você tinha que passar pelo telefonista internacional. Você ligava para a Embratel, pedia uma ligação, a gente fazia a ligação, ligava para sua casa. Senhor Franklin, o senhor Renan está em linha, podem falar. Foi lá que eu comecei a minha vida profissional também, em 1979, na Embratel. Graças ao inglês. Graças a Deus, graças ao inglês, que eu fiz uma entrevista em inglês. Eu fiz uma prova na época, né? Não era um concurso, era uma prova de geografia, saber o meu conhecimento do mundo. Forma de eliminar, né? Você ia fazer telefonista internacional, falar com o mundo inteiro. Então, onde é que é o Uruguai? Ah, legal, Uruguai, na América do Sul. Onde é que é a França? Na Europa. Sim, coisas assim. Sim. E depois, mas a parte mais importante foi a entrevista em inglês que eu fiz lá com a Cláudia, me lembro até hoje a pessoa que me atendeu, que era uma responsável que me fez a entrevista de inglês. Se não fosse o inglês, eu não teria tido a experiência de trabalhar na Embratel como telefonista internacional. E lembro que fui útil a muita gente. Tem muita gente em contato. Que legal. Né? Isso é bacana. Né? Também é uma experiência que eu trago demais, na minha vida. E, amigo, onde encontra as redes do CCA? Acho que você é franqueado hoje. Se você quer deixar o arroba aí, o contato. Isso, nosso contato no Google, né? Se encontra tranquilamente o CCA de Pavuna e de Caxias, como o CCA como um todo, nos bairros, né? O CCA está em todo o Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, no Brasil inteiro, em verdade. O CCA hoje somos 800 franquias. Caramba, no Brasil todo. Então você vai lá nas cidades do interior do Brasil, você encontra sempre um CCA para te atender em São Paulo, em Minas, na Bahia, todo o Brasil. Aqui, mais especificamente falando das nossas escolas, você encontra o Grupo CCA Pavuna, 2474-1310 é o nosso telefone. CCA de Caxias, 2671-6054. Estamos nas redes sociais, no Insta, como se fala, no Facebook,
e estamos todos os dias atualizando as nossas redes para levar mais informações para vocês, para que vocês possam confiar efetivamente naquilo que o CCAA se compromete a entregar às famílias. Tá? Quiser nos fazer uma visita, será um prazer atendê-los. E nós estamos chegando ao final, entendo. Thank you very much for your attention. Muito obrigado pela atenção aqui. Rapazes, parabéns pelo Lampaguejando. Passo a palavra para vocês. Então, e vai lá que o espaço é bonito, atendimento, e a gente tá... Te perturba muito o Armindo por lá, né? É isso aí. Vira e mexe, a gente tá lá. Frank, suas considerações aí. Gente, obrigado por terem assistido até agora. Muito obrigado por você estar fazendo parte também com a gente desses programas que temos realizado aqui. Para nós foi um prazer estar aqui com o Armindo, essa experiência que para nós, sei lá, nunca imaginei ter acesso ao Armindo assim. Então hoje nós temos esse acesso, conseguimos trazer o cara para cá para fazer esse podcast com a gente. Então para nós foi uma honra ouvir essas histórias, essas experiências e também essa aula de conscientização aí quanto a essa língua, que é uma das línguas também bem antigas, mas que hoje para nós ela é bem atual e vai fazer muita falta caso você não comece ontem a estudar o seu inglês. E tá aqui o CCAA Pavuna e Caxias, a equipe do Armindo aí para te auxiliar nesse novo projeto, nesse rumo que você vai tomar para sua vida. Muito obrigado mais uma vez e compartilha com todo mundo. Você ficou até o final, sabe que foi bom o conteúdo. Já compartilha com todo mundo aí, por favor. Isso aí, não deixa de ir lá conhecer o Instagram do CCAA Pavuna, CCAA Caxias. Então, bem fácil acesso. Tranquilo. Então vale a pena você dar uma olhadinha. E eu acredito que o recado foi dado. Eu acho que hoje a gente não tem mais como escolher, é obrigação. E você adulto que não tem, começa ontem. Você pai, mãe, que tá vendo que seu filho em breve entrará no mercado de trabalho ou já está no mercado de ensino, vale a pena você guiar. Acho que a função dos pais é essa, guiar o caminho do filho, e não tem como hoje pular um caminho onde não dê de cara com o inglês. Que a gente só vai procrastinar. Não vou fazer com essa idade, mas um momento você vai ter que fazer, ainda mais com os avanços das profissões. Hoje ainda tem profissão que talvez não dependa do inglês pra gente trabalhar, mas pro filho daqui a 15 anos, 20 anos, possivelmente Exatamente. Todas vão obrigar a ter. Então, é isso que a gente precisa viver o futuro hoje, porque não dá pra mais ficar empurrando pra frente, não, senão a gente fica pra trás. É verdade. Forte abraço pra você que assistiu até aqui. Turma. Valeu! Abraço.